Estamos dando início a mais um Tribuna Livre, o seu programa das noites de sábado, que agora tem reprise às segundas-feiras, depois do programa Boa Tarde Rio Branco. E hoje nós vamos tratar aqui sobre o tema legislação eleitoral. E para falar sobre o assunto tão intrincado, tão complexo, nós convidamos o Dr. Pedro Ranzi, ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, e o Dr. Odilardo Marques, que é o advogado, que na lida diária acabou se especializando nesse tema. Para me ajudar na condução desse debate, nós teremos aqui os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou o Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Continue conosco. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o tema legislação eleitoral. E para isso nós convidamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Dr. Pedro Ranzi, e o advogado Odilardo Marques, que vão falar sobre esse assunto. Antes eu queria acusar o recebimento de uma carta assinada pelo Sindicato dos Médicos do Acre, o Sindmed, a Associação Médica do Acre e a Sociedade Acreana de Pediatria, que repudiaram, através de um texto, as declarações dadas no programa da semana passada pela secretária Sueli Mello, secretária de Saúde do Estado. Nessa carta, eles dizem que a secretária, eles repudiam o fato da secretária ter chamado os médicos, de um modo geral, de mercenários, um programa veiculado no dia 21 de janeiro, e pediram que nós lêssemos aqui no ar. Pela inconveniência do pedido, a carta é muito grande, o direito de resposta é muito extenso, a direção da emissora me autorizou a dizer aos assinantes desse direito de resposta que está franqueado o espaço em qualquer um dos 3 programas jornalísticos da emissora, para que o representante dessas 3 entidades, um deles, possa fazer os devidos reparos. E eu queria manifestar também, dizer que, ao contrário do que está dito aqui, que eu não vi generalizações da secretária Sueli Mello em relação à classe médica. De qualquer forma, a emissora a direção da emissora me autorizou a franquear o espaço. Isso nós entraremos em contato com o meu colega jornalista Freud Antunes, que representa o Sindmed, ele é assessor de comunicação lá, para nós acertarmos a vinda de um dos representantes até a emissora para falar sobre esse assunto. Muito bem, vamos agora iniciar o nosso debate com o Dr. Pedro Ranzi, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Muito boa noite, doutor. Satisfação enorme recebê-lo aqui. Boa noite, é uma honra estar aqui. Eu quero parabenizar a direção da empresa, da emissora, por esse debate, por esse espaço na construção da democracia. E nós falamos aqui de forma simples a importância desse espaço no debate político e do espaço realmente para a construção das ideias e construirmos esse Estado e os cidadãos que muito esperam de nós. Então eu quero parabenizar por esse espaço, por essa oportunidade de estar aqui nessa tribuna e dizer que de minha parte eu quero ser um colaborador e as minhas assessorias também estarão colaborando com a emissora, com os espaços, porque vejo o debate político se constrói as democracias nos debates e nas ideias. É assim que eu espero. Ok, muito obrigado. Doutor Odilardo Marques, da mesma forma, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Boa noite aos espectadores. Boa noite ao doutor Pedro Ranzi, aos membros que estão compondo essa bancada, né? Como o doutor Pedro Ranzi já frisou aqui, a nossa intenção é, de alguma forma, colaborar com o debate para esclarecer mais o eleitor. Sabemos que é um ano eleitoral esse, e só através de esclarecimentos do que pertine à própria legislação é que talvez consigamos atingir os princípios principais de qualquer processo eleitoral, qual seja a isonomia,
no processo, a igualdade entre todos os candidatos e a lisura do pleito. Ok. Doutor, essa é uma pergunta que eu queria fazer ao doutor Pedro Ranzi, mas acho que o doutor Odilardo Marques também pode responder. Neste mês, doutor, o TRE atendeu o pedido do Ministério Público Eleitoral do Acre e determinou que o PT deixasse de veicular uma propaganda partidária com o diretor do DERAC, Marcos Alexandre, por entender que ele é pré-candidato e que assim estava havendo uma promoção pessoal. Alguns jornais têm noticiado que o pré-candidato do PSDB a prefeito da capital, Tião Bocalon, anda nos comércios, no comércio da capital, nos locais, nos bairros, já pedindo voto. E alguns acham que as caminhadas feitas pelo pré-candidato do PMDB, Fernando Melo, junto com o senador Sérgio Petacão, deputado federal Flaviano Melo, também se configura uma campanha eleitoral antecipada. O que a legislação eleitoral tem a dizer sobre esses casos especificamente, doutor? Vou responder em parte, depois o Odilardo me ajuda. Eu quero também saudar o nosso queridíssimo doutor Narciso, doutor Osmi e você, especialmente, a sua equipe, pelo esse espaço, doutor Odilardo. No meu pensar, primeiro o candidato, qual é a forma do candidato se apresentar? Isso é algo, se apresentar ao público. Eu sou candidato a candidato. Acho que nós temos que ter esse entendimento. Como é que o candidato se mostra? Logicamente deve ter um limite dessa apresentação. Como se torna conhecido? Isso nós temos que pensar como nós colocaríamos essa forma. Eu me lanço candidato, não sou conhecido, não tenho nome, não tenho partido, não tenho tradição, não tenho família, não tenho... E como é que se apresenta? Eu acho que é uma questão primeira que tem que se apresentar. E a pergunta específica daquela decisão, o Tribunal Eleitoral, como qualquer magistrado, ele deve ser prorrogado de uma situação dessa e tomar as providências. No caso específico, o Odilardo me ajuda, eu peço ajuda, a provocação partiu do Ministério Público e o Tribunal, na sua decisão monocrática, o nosso colega desembargador Roberto Barros, tomou a decisão. Então esse é o encaminhamento. Agora, a legislação, nós sabemos que a campanha realmente política só depois da convenção partidária. Entendi, doutor, eu queria falar sobre isso. Sobre esse caso específico, tem algumas questões que eu acho que é interessante colocar. A questão da pré-candidatura. Até antes do advento da 12.034, que inovou, introduziu um artigo na 9.504, 36A, estabelecendo que antes não se vislumbrava essa entidade, o pré-candidato, não existia isso. Não existia essa figura do pré-candidato. Com o advento dessa legislação, passou a existir. Inclusive a legislação 36A estabelece bem claro que os pré-candidatos podem, inclusive, participar de programas de debate em emissoras de rádio e televisão, desde que seja oportunizado a todos os outros pré-candidatos. Então tem um aspecto que, embora a legislação coloque pontualmente, e talvez até a intenção seja nobre, de tentar evitar o abuso de poder por determinadas pessoas que são mais ligadas a donos de emissoras de rádio e televisão para ter oportunidade, eu acho que é um contrassenso. Eu acho que o interessante seria os pré-candidatos se mostrarem desde sempre, para o público saber quem é quem, as ideias de cada um, desde que se permitisse que todos tivessem esse acesso. No caso específico que foi colocado aí, que foi pontuado, dessa representação do Ministério Público, o viés é outro. O que é que se questionou nessa ação especificamente, que eu tive conhecimento? Nessa ação, o que foi questionado é que aquele horário que o senhor Marcos Alexandre apareceu é um horário destinado à propaganda partidária. E pela legislação específica, a lei dos partidos políticos, o horário da propaganda partidária, que é franqueada a todos os partidos políticos, só pode ser utilizado para divulgação de programas partidários, né? Ou alguma forma de estímulo, de adesão da sociedade àquela agremiação partidária. O que foi questionado foi exatamente... Doutor Leonardo, doutor, vem a grande discussão dos meios políticos de hoje.
que é o problema da judicialização das eleições. Muito se comenta e muito se critica de que há uma interferência exagerada dos tribunais eleitorais e do próprio Tribunal Superior Eleitoral nas eleições. Porque, na realidade, a grande autoridade de cada eleição é o eleitor. E algumas vezes nós temos que cumprir primeiro turno, segundo turno e um terceiro turno que vai para as vias judiciais. Eu não estou dizendo com isto que não deva haver um disciplinamento, mas há um excesso. E algumas vezes o candidato ou os partidos políticos ficam impotentes para saber o que fazer ou não fazer diante de uma legislação que muda constantemente, inclusive com resoluções do próprio TSE, que não são do conhecimento, quer dos partidos e muito menos dos candidatos. Almir, não. Deixa eu discordar do doutor Adelardo e de você. De você fazer uma defesa da justiça eleitoral. E doutor Adelardo pelo seguinte, doutor, de vez em quando eu dou uma saídazinha do Acre e, coincidentemente, eu no hotel ou na casa de familiares fora daqui, eu ligo a televisão na hora que está passando o programa eleitoral do PSDB de São Paulo. E lá eu assisto, não é a propaganda do partido, é as obras que o governador do PSDB está fazendo. A mesma coisa ocorre quando eu vou ao Rio Grande do Norte, que o governador do PFL, do DEM, né? Uma deficiência também, outra distorção no Brasil, que o partido muda de nome, como o advogado muda de gravata, né? Dependendo da roupa, troca a gravata. Então, o que eu achei esquisito aqui foi a contestação do governo daqui, que é do PT, fazer propaganda utilizando obra construída pelo governo do PT. Então, aí a minha discordância com relação a discordar de você, Osmir, eu louvo muito a atitude da justiça eleitoral, não é só a do Acre não, é do Brasil por inteiro. Que o que tem forçado a judicialização do processo eleitoral é a pobreza da nossa legislação eleitoral e os vácuos que ela representa. Eu me lembro bem da verticalização ou não, da fidelidade partidária, como se dá ou não. Eu pergunto por que é que não existe uma lei, aí sim, definida de forma pelo legislativo, definindo esse detalhe. Aí alguém provoca a legislação para definir o que é a legislação eleitoral. A justiça eleitoral define, é isto, aí diz que a justiça eleitoral está judicializando o processo eleitoral. Não é isto, é a falta de legislação eleitoral, que com isso tem levado ao empobrecimento da nossa cultura eleitoral, que é muito pior. Narciso, sem querer fazer... Você entendeu, doutor? Não, só sem querer fazer um debate entre nós dois, que não seria o caso, mas eu quero só fazer... Quero fazer um contraponto. Até porque o debate é de vocês. Eu queria fazer um contraponto, que é o seguinte. Vamos pegar aqui o caso de Sena Madureira. De Sena Madureira. O prefeito de Sena Madureira tem o seu mandato cassado aqui pelo TRE. Pelo juiz eleitoral. O juiz eleitoral de Sena Madureira. Passou-se, Narciso, o quê? Quase um ano? Mais de um ano. Mais de um ano? Para o TSE devolver este mandato. Aí nós temos dois problemas. Primeiro, foi reconhecido que não poderia ter sido feito dessa forma, pelo menos a nível de juiz de valor. E segundo, o prejuízo causado à população. E a imagem do prefeito? Não só tirado um prefeito eleito, mas a descontinuidade administrativa. A descontinuidade. Agora, fazendo um esclarecimento, Narciso, quando eu falei essa questão do que se referia o caso em si, eu não estou dizendo que eu concordo com o que foi feito, não. De forma nenhuma. Eu estou te dizendo o que é a tese que foi colocada, é justamente porque a legislação prevê o programa partidário para esses objetivos específicos.
Mas nada impede, eu entendo como você, que obras poderiam ser divulgadas. Agora, quando você colocou Rio Grande do Norte, São Paulo, realmente acontece. Mas se você acompanhar o TSE, a jurisprudência do TSE, você vai ver que nesses casos específicos também é penalizado, também é questionado judicialmente, também é absolvido de acordo com a interpretação e com a defesa que é feita. Vamos para o intervalo, em seguida a gente volta com a resposta dos doutores Edilardo Marques e Pedro Ranzi. Continue conosco. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate aqui hoje o tema legislação eleitoral. No bloco passado, o Narciso fez uma pergunta, foi complementada pelo Osmi, sobre a lei da ficha limpa. O doutor Edilardo Marques vai responder, depois em seguida, por gentileza, o doutor Pedro Ranzi. Bom, em relação especificamente à lei da ficha limpa, ao contrário do que a grande parte da população, influenciada até de certa forma pela mídia, pelos meios de comunicação de massa, pensam, que acham que aquilo é um instrumento que vai trazer justiça, eu como advogado, como operador do direito, eu acho que ela cria uma instabilidade jurídica do tamanho do mundo. Eu vejo uma lei extremamente casuística, uma lei, apesar do Supremo já ter julgado até agora só a questão da anuidade, baseado no artigo 16 da Constituição Federal, dizendo que ela não era válida para aquela eleição, no meu entendimento, tem vários dispositivos que são manifestamente inconstitucionais. Por exemplo, o caso específico que você colocou. Sabemos que é princípio geral do direito e até princípio constitucional que a lei não pode retroagir para prejudicar. E a lei penal, ela não pode retroagir de forma nenhuma para apenar um fato que ocorreu anteriormente à edição dessa lei. E no caso específico, a lei da ficha limpa alterou determinados dispositivos, tipo a questão dos julgados por improbidade administrativa pelos tribunais de contas. A lei de improbidade administrativa estabelece que seriam 5 anos inelegíveis. A lei eleitoral estabelecia que eram 3 anos. Vamos pegar aqui, vamos supor que sejam 5 anos. A lei da ficha limpa estabelece que seria 8 anos. Existiram casos concretos de pessoas que, inclusive, tinham sido condenados por improbidade administrativa, já tinham se passado 5 anos, estava no 7º ano, e que ficaram inelegíveis por uma lei que foi editada no ano da eleição. Isso causa um problema de segurança jurídica terrível, né? Apesar de ter o aplauso da grande mídia, mas leva a um processo de instabilidade democrática, porque a justiça, a legislação e a Constituição, sobretudo, tem que ser respeitada para que haja uma segurança jurídica. Então, minha opinião pessoal, isso eu comungava até com o doutor Marcelo Baceto, que, na minha opinião, um dos grandes conhecedores de direito eleitoral, uma pessoa que eu prezo muito e aprendi muito nos debates com ele, né? Nós comungávamos desse entendimento que essa lei, ela é inconstitucional. E nós sentíamos, aí eu vejo uma pressão toda que se tinha em cima do Supremo Tribunal. Pois é, vários dos artigos. E o Supremo Tribunal Federal, eu entendo até a pressão que ele se sentiu naquele instante no julgamento daquela questão da ficha limpa. Porque nós comentávamos isso também, eu e o doutor Marcelo, que para nós defendermos nossa tese que a lei era inconstitucional, todos aqueles que defendiam aquela tese passavam a ser vistos como as pessoas que eram a favor dos ficha suja. E o Supremo deve ter sentido também essa pressão tremenda que é. Então é difícil você... Eu digo mais, por que é que não teve nenhum questionamento no próprio Congresso em cima disso? Justamente porque o político que tivesse a audácia de contrapor aquilo iria ser o político que é defensor dos fichas sujas. Agora não podemos perder o sentido e a premissa principal. Quem vai dizer se quer um ficha limpa ou um ficha suja é o eleitor com voto. O que precisa é transparência, saber que aquelas pessoas têm processo ou não têm processo, né? O princípio da inocência presumida tem que ser obedecido.
tem que ser preservado. Quem vai dizer se quer um cara que tenha processo, que pode ser, esse processo, embora tenha sido condenado em primeira instância, pode ser reformado lá em cima, você não pode suprimir o direito dele. O trânsito em julgado é uma ação constitucional. Necessário. Você não pode julgar no meio do processo. Agora, a população, isso tem que ser transparente. A população tem que saber. Fulano de tal está respondendo processos assim, assado e tal. Mas o cara pode optar, o cidadão pode optar, votar no cidadão que tenha processo, em detrimento de outro que não tenha processo nenhum, e ele acha que é um cara que é inefetivo, é um cara que é incompetente. Antes do doutor Pedro responder, eu só faria um ligeiro comentário. Então vocês concordam que está querendo haver uma tutela do Estado sobre o cidadão, somente com relação à questão eleitoral. Pois não, doutor? Essa questão que o Dilário colocou muito bem. A lei não pode retroagir e prejudicar, e está claro, né, nessa legislação que ela veio num momento político também de uma insatisfação da população na situação que se encontrava o país, mas nós não podemos prejudicar com uma lei dessa que retroagindo, nesse caso específico que o Gui falou, de uma pessoa que ela foi apenada de 4 anos, passou para 8 anos a pena que esse candidato sofreu. Nesse ponto, então, a lei não pode retroagir, né, para prejudicar de forma nenhuma, e penso que o Supremo talvez não teve a coragem, o momento não teve a coragem de enfrentar essa questão por esse fato que o Dilário está colocando. Quem se posicionar ao contrário é a favor da ficha suja, quando na verdade a legislação deve ser clara, claríssima e pontual. E fica essa subjetividade da lei, você não sabe se vale A, ou vale B, ou vale C, e nós mesmos que operamos todos os dias que trabalhamos na legislação, temos até dificuldade, é bom que se diga nisso, até nas decisões. E muito mais, todos nós, e muito mais a população que não conhece o que é a verdade onde está. Nós devíamos ter, como o Narciso falou, uma legislação mais objetiva, clara, e não esses remendos dos remendos. E talvez a reforma política, a reforma toda ela dos partidos políticos, talvez viesse a trazer um caminhamento disso. Nós estamos numa transição política também e legislativa, me parece isso. Doutor Dilário, eu acho que a origem disso vem mais antes. Eu mandei fazer um levantamento da composição que tem hoje a Câmara dos Deputados. Dos 513 deputados federais, existe representante de 23 partidos políticos distintos. No Superior Tribunal Eleitoral, hoje nós temos 30 partidos legalizados, o que significa dizer que tem 7 partidos já legalizados que não têm representação política. E tem uma fila de mais de 100 pedindo a legalização. É verdade. Isso leva a uma questão bem maior, que é a falta de credibilidade da instituição Congresso Nacional. Aí isso impõe que a sociedade, aí sim, exija moralmente, bypassando a própria lei, que o ficha suja não volte a se incorporar aqui. A questão está aqui. À guisa disso, eu vou citar um exemplo aqui. Você deu um exemplo aí nominado. Eu vou nominar aqui um caso. A atual prefeita, deputada federal de Sena Madureira, Toninha Vieira, ela hoje tem um mandato de deputada federal, estadual. Ela foi prefeita de Sena Madureira por 2 mandatos. E tem 2 de suas prestações de contas negativadas pelo colegiado Tribunal de Contas do Estado do Acre. E, pelas informações que eu colhi, essas mesmas prestações de contas vão ser submetidas a julgamento pela Câmara de Vereadores de Sena Madureira. Certo. É legislação. Até onde, aí sim, considerando para frente-mente o para trás-mente, como dizia o Rodrigo Paraguaçu, até onde ela está enquadrada na lei do ficha limpa. Bom, essa questão da prestação de conta, de contas rejeitadas pelos tribunais. A legislação, especificamente, ela fala que serão inelegíveis
aqueles que tiverem suas contas reprovadas por órgão colegiado dos Tribunal de Contas por irregularidades que têm a tipicidade de improbidade administrativa. Então, é necessário que, além que das contas serem rejeitadas, que essa rejeição tenha sido ocasionada por fatos que sejam tipificados como improbidade administrativa. Porque pode ter determinados equívocos ou erros em prestações de conta, erros materiais, que levam à rejeição. Os erros sanáveis. Sanáveis por falhas administrativas, mas que necessariamente não levam. Sem dolo. É apropriação. Não leva. Aí essa interpretação, aí vem uma questão que você colocou que é interessante, que é a subjetivação dos fundamentos para se criar jurisprudência na justiça eleitoral, que se dá justamente pelo aquele vacus legis que você falou, aquele vácuo na legislação. Aí o que ocorre? As jurisprudências do TSE, tem alguns que consideram determinadas situações, alguns tribunais consideram determinadas situações não típicos de improbidade administrativa, e já outros consideram coisas muito menores, erros menos graves, como típicos de improbidade administrativa. E há uma preocupação que eu tenho nesses vácuos legis, nessas interpretações que se dão jurisprudenciais, a gente que está militando no direito eleitoral, porque torna também, de certa forma, o direito eleitoral, de certa forma, muito próximo da insegurança jurídica. Por quê? Os tribunais eleitorais, as cortes eleitorais, diferente das outras cortes, não é feita por juízes permanentes. São juízes transitórios. O que é que isso quer dizer em outras palavras? As jurisprudências também, elas são interpretadas de diversas maneiras. Vem, volta. Isso cria uma insegurança para o operador do direito, para o eleitor e para o candidato. Isso. Né? Então cria essa sazonalidade toda que cria uma insegurança jurídica. E você vê que casos interessantes. Tivemos um caso aqui que eu não vou citar nome, para você ver como é que se dá essas jurisprudências que levam a situação aparentemente e às vezes de fato injusta. Teve um cidadão aí que, por uma questão de uma doação irregular, teve a cassação do seu mandato porque recebeu 50 mil. O que é que a legislação fala em cima sobre essa questão da doação irregular? 50 mil reais, o que leva a ter como irregular passivo de cassação é o fato desses 50 mil ter desequilibrado não a eleição toda, ser um valor excessivo em cima da campanha dele próprio. Ou seja, um cidadão que teve doação de campanha de 3 milhões de reais, se tivesse recebido 200 mil irregular, não era tido como significativo. Agora, um cidadão que recebeu 80 mil reais, 50 mil reais, já é representativo. Entendi. Então, criam situações esdrúxulas que é difícil você explicar. Até para as pessoas que te procuram. Não, mas como é que pode? Não sei quem recebeu 300, 400 e não está correndo esse risco. Sim, mas naquele caso é porque ele teve uma doação acima de 4 milhões, representa tantos por cento, para você ver a vulnerabilidade e instabilidade que se causa essa jurisprudência do TSE. É uma proporcionalidade. E se tivesse uma legislação, como você fala, mais clara, que não permitisse esses entendimentos para tudo quanto é lado, talvez não tivesse esses problemas todos e os candidatos talvez soubessem o que é que pode e que não pode realmente fazer. Eu não sei se o doutor Pedro queria fazer algum comentário, porque eu tinha uma pergunta. Não, exatamente. Eu queria só avisá-los que nesse bloco nós temos mais 2 minutos, por favor. Essa proporcionalidade que ele fala muito bem, que 50 mil representa muito no candidato que tem um orçamento de 200 mil, ou 100 mil. 100 mil. É 50%. E outro 4 milhões, 100 mil, não é nada. Fazer mais um intervalo comercial, em seguida a gente volta, o doutor Pedro Ranzi vai poder responder essa questão. Nós voltamos já, continue conosco.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o tema legislação eleitoral. Para isso, os nossos convidados, nós convidamos o Dr. Pedro Hanser, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e o Dr. Odilardo Marques, que na lida diária acabou se especializando nesse assunto, é um dos melhores advogados que nós temos nesse ramo de atuação. Dr. Pedro Hanser, o senhor vai ficar com a palavra. No bloco anterior, o Osmir Lima fez uma pergunta sobre o cumprimento de uma determinação quando um deputado estadual é cassado pelo tribunal e que existem algumas regras e o que o senhor vai poder falar sobre elas agora. Voltando à questão específica, nós temos que entender algumas coisas. A nossa Constituição Estadual prevê essas situações aí que nós vamos discutir a legislação agora, o caso específico. A eleição, no caso do candidato, do deputado que foi cassado pelo TRE, que foi oficial ao presidente da Assembleia, é bom dizer algumas coisas para as pessoas entenderem. Primeiro, nem o presidente da República, nem o senador, ninguém tem foro privilegiado porque ele é candidato ainda. O que aconteceu no caso do deputado estadual, após a prestação de contas dele, que constatou-se essa irregularidade, essa falha legislativa, que é o 30A, que é a coisa nova, então o cumprimento deve ser imediato. Essa é a questão. Então, ele era o problema aconteceu quando ele era candidato. Mas ele tomou posse, ele foi diplomado e entrou em exercício da legislatura estadual, mas o fato aconteceu anteriormente. Então, o afastamento tem que ser imediato. Não tem que sofrer, ao meu entender, logicamente, esse processo legislativo interno. Essa é outra questão de um crime, de alguma coisa que aconteceu no exercício do mandato. Esse caso dele, ao meu sentir, ao meu ponto de vista, eu me socorro dos mais doutos, ele aconteceu esse possível crime, esse deslize legislativo antes de ser deputado. Essa é a questão. Por isso que há o afastamento, ele só se elegeu com essa irregularidade. Então a eleição dele não é legítima pela essa irregularidade. Por isso que ele deve ser afastado imediatamente. Está viciado? Está viciado do mandato. Além do fato que o doutor Pedro colocou muito bem, do fato gerador do eventual delito ter ocorrido antes do exercício dele no mandato, da entrada dele no mandato, tem uma outra questão. No meu entendimento, essa disciplinação aí se refere mais a processo político, ao processo de cassação política do deputado. Diferentemente, a legislação não sabe, porque aí você vê, e o que o doutor Pedro falou é tão pertinente no caso que ele falou. Eu ainda não tinha ouvido esse viés para que eu volte a interpretar essa questão. Mas a Constituição ela não diz se o processo é criminal, administrativo ou político. O antes ou depois, ou durante. É porque ela é tão prolixa que e até porque na interrupção, nós temos que analisar também que uma coisa é antes da posse e outra após a posse. Posse, exatamente. Há distinções claras sobre isso com a questão da lei eleitoral. Como posse, ele é membro de um poder. Correto. Mas como aí, tal, as regras... Aí ele só pode ser cassado por fatos no exercício do mandato dele através de um processo político. Mas ele responde civilmente e penalmente também, sem problema nenhum. Antes precisava, como você mesmo colocou aqui, precisava da autorização da mesa diretora para ele responder por um processo penal e hoje em dia não precisa mais disso. E além do que ele colocou, o que acontece? Os recursos no direito eleitoral, diferentemente das outras áreas do direito, em regra, não têm efeito suspensivo. É bem colocado isso. Ou seja, diferentemente dos outros ramos do direito, que você entra com recurso e o status quo permanece até que tenha o trânsito julgado, como você colocou, no direito eleitoral os recursos, em regra, não têm efeito suspensivo. É o caso específico do 30A, que ele colocou, o caso de doação irregular, que foi penalizado, caso do 41A, também do 9.500, que é a captação ilícita de sufrágio, que é efetivação de votos, né? Agora, quanto ao caso de colocar ou não colocar um fato novo. Fiquei sabendo antes de vir para cá, mexendo lá no computador e acompanhando os processos na Justiça Eleitoral. Teve o caso específico de um deputado que a gente eu não falei o nome, mas que o deputado Sergóvia,
né, que para se dar cumprimento imediato, o presidente, o imediato não quer dizer que pegou a decisão do presidente do TRE, correu lá e deu posse, não. Tem todos os trâmites aí do regimento da Assembleia que tem que ser obedecido para dar, tem que ser regularmente. E nesse caso específico teve um fato novo, para vocês verem a sazonalidade que é a jurisprudência, a instabilidade que é a jurisprudência do TSE. Eu tive informação, antes de vir para cá, que foi concedido uma liminar, dando efeito suspensivo para o recurso dele. Quer dizer, já havia uma decisão negando o efeito suspensivo, porque ele entrou com a medida cautelar para dar efeito suspensivo para o recurso, porque por regra não teria. O que ele está pedindo nessa liminar, nessa cautelar, é tão somente para quê? Não me tire do mandato até julgar o meu recurso. Mas aí é que eu ia lhe perguntar. Você tá entendendo? Aí aumenta a insegurança. Eu entendo mesmo. Tu tá vendo? Vai e volta, vai e volta. Não, mas aí é que eu ia é isso, Narciso, que acontece. O seguinte aspecto, Narciso, o seguinte aspecto. Vamos imaginar que tenha sido declarado a perda do mandato pelo presidente da Assembleia. Ele saiu. Ele recorreu. Aí ganha lá no Tribunal Superior Eleitoral. Volta. Não cria uma situação esdrúxula. Como é que é repor isso para ele? Gera algum direito para ele? Não gera direito nenhum. Doutor Dilar, mas aí é uma situação injusta. Né? Eu fiz uma pergunta ainda agora e vou voltar novamente a repetir. Ante toda essa perplexidade, essas dúbias, triplas, quádruplas interpretações, no caso da deputada Toinha Vieira, você deputado dela, ela com essas pendências no Tribunal de Contas, você aconselharia ela, aconselharia ser candidata a prefeita de Serra Madureira, renunciar ao mandato de deputada estadual hoje, e ela não poderia cair na mesma situação que caiu o ex-prefeito Juarez lá de Feijó? Em tese poderia, em tese. Eu prefiro não opinar. Primeiro, não preciso ética, ela deve ser advogada. Segundo, que ela jamais iria me ouvir. É só uma consulta gratuita, né? Eu não ia lhe contratar se eu dissesse que não, né? Deixa isso pra lá. Não, mas eu entendo. Doutor Pedro, realmente, nós somos um país que tem o maior número de leis e para tudo. Nós somos um país que temos estatutos do velho, do idoso, do negro, do branco, do idoso. Do idoso eu gosto. Da cota. Essa é bom, né? E não só isso, de vez em quando falando dele. A gente não vê essas leis prevalecerem. Até tenho dito que ultimamente a única lei que eu vi realmente prevalecer é uma que qualquer dia desse eu vou me surgir contra ela, é o do direito de não fumar. Por quê, não? E a lei Maria da Penha, né? Da Penha. Maria da Penha. Mas eu acho que a justiça brasileira ainda tem muito a fazer no sentido de tornar as leis respeitadas. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu acho que é mais interessante. Aqui eu não estou dizendo para poder um galanteio dizer que já fui lá, não. Longe disso. O cara vai dirigindo um carro, o sinal vermelho fechou, o cara para. O cara para porque sabe que se for pegado, vai preso ele, o carro, caça a carteira de motorista. Aqui no Brasil, cara, o sinal fechou. Ele diz, rapaz, eu vou atravessar porque o guarda pode não estar na esquina. Se tiver, pode estar dentro do bar. Se me fragar, ele me multa, eu peço ao deputado para rasgar a multa. Quer dizer, então, o Brasil, que está faltando no Brasil, é uma cultura de obediência. Obediência civil. Obediência, não é? Isso é cultural. Não é? Obediência civil. Nós participamos de um processo cultural muito ruim. Educação. É o caso da nossa, voltando agora para o assunto aqui da nossa legislação eleitoral, eu estive vendo, a nossa legislação eleitoral, os primeiros partidos no Brasil foi criado em 1837, no Segundo Império. De lá para cá, os sistemas políticos partidários, as estruturas políticas já foram golpeadas 5 vezes. E por incrível que pareça, para a nossa vergonha, os partidos que duraram mais, que tiveram mais tempo de vida, foram do Segundo Império.
que duraram de 37 até 98 da Proclamação da República. Você está falando... Então, nós precisamos de cultura política e de cultura jurídica, aí sim, para dar segurança a um cidadão e à sociedade como um todo. Odilardo Marques, suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse debate, com figuras de notório saber, Narciso Mendes, Osmir, com esse cabedal aí de experiência terrível, doutor Pedro Ranzi, que eu sou fã número 1. Muito obrigado. Que tem um cabedal jurídico também. Você, é verdadeira. Né, conduzindo bem esse programa. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos na democracia representativa partidária. Não é permitido candidato a você. Então, com essas considerações, me coloco à disposição sempre que se fizer necessário, o que vocês acharem que é interessante, a gente contribuir de alguma forma. E boa noite a todos os telespectadores e obrigado aí pela... Ok, doutor. Mas eu quero também agradecer esse espaço, essa tribuna aqui de grande contribuição, como eu disse inicialmente, e parabenizar a iniciativa da emissora, os grandes debatedores, experientes, calejados no trabalho político, na construção, e agradecer ao Odilardo também por esse respeito, é verdadeiro também o teu trabalho, o nosso, e dizer que o Tribunal Eleitoral, onde é a ressonância da democracia, onde os debates, está de portas abertas para recebê-los, e é o único tribunal que é de consulta, é bem que se diga. E nós estamos de portas abertas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que outras vezes e outros temas de construção e de melhoria, do que podemos contribuir para o cidadão que quer uma notícia, quer saber. E o tribunal, a qualquer dia, qualquer hora, estará pronto para informar e para contribuir. Ok, terminamos mais um Tribuna Livre. Em nome da produção do programa, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, doutor Pedro Ranzi, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, muito obrigado. Doutor Odilardo Marques, muito obrigado, um advogado especialista nesse assunto, de tanto lidar com ele nas eleições. Obrigado aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, e principalmente a você que nos acompanhou até agora. Até o próximo sábado, com o nosso próximo tema, se Deus quiser.